o TSE censurou a Gazeta do Povo. Mandou apagar uma postagem do jornal que noticiava o corte do sinal da emissora CNN na Nicarágua. O problema para o Tribunal Eleitoral foi o contexto, sendo aquele mais um ato ditatorial do presidente Daniel Ortega e sendo o ditador da Nicarágua aliado e amigo de Lula, o TSE achou que a notícia queimava o filme do grande democrata brasileiro. Está certíssimo o TSE. Todo mundo sabe que a melhor forma de defender a democracia é a censura. Assim como todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é corintiano, como ele próprio declarou solenemente no dia do primeiro turno da eleição. Estamos vendo a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Pensando bem, talvez Lula nem conheça Ortega. Hoje estamos descobrindo que diversos fatos históricos tomados como verdade eram fake news. Por exemplo, pensava-se que Lula tinha regido um assalto bilionário à Petrobras. Hoje ficamos sabendo que Lula, na verdade, defende a Petrobras. Você não sabia da correção? Então é porque você não lê jornal, nem vê televisão. Provavelmente é um desses golpistas que se informam por veículos como Gazeta do Povo e Revista Oeste. Por isso é que você pensa que o Lula é um pilantra, como disse o Marcola. Felizmente, o presidente do TSE editou também essa parte da história, proibindo publicações sobre a fala do líder do PCC. Em seu pedido à Justiça para a remoção da postagem da Gazeta do Povo, a coligação de Lula alegou que o jornal tentou, aspas, induzir ao pensamento de que o ex-presidente compactua com a ditadura. E evocou a regra aprovada no fim do ano passado pelo TSE, que veda a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Perfeito. Um processo eleitoral íntegro não pode ter nem sombra de referência à amizade, aliança, mútua exaltação, congregação, parceria e identidade de alma entre Luiz Inácio da Silva e Daniel Ortega, a não ser que a matéria diga que Ortega é um homem bom, um líder progressista e libertário, preocupado com os direitos humanos. Aí tudo bem. Mas se for para dizer que o presidente nicaragüense é um tirano brutal, tirem o Lula dessa. Tesoura neles. Segundo o ministro do TSE, Paulo de Tarso Sanseverino, autor da censura democrática contra a Gazeta, o jornal transmitiu, aspas, informação evidentemente inverídica e prejudicial à honra e à imagem do candidato ao cargo de presidente da República nas eleições 2022, fecha aspas. É de fato um absurdo atentarem contra a honra de Lula. Sanseverino explicou que a Gazeta se inseria entre as publicações que, aspas, transmitem de forma intencional e maliciosa mensagens de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é aliado político do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e assim como ele será contra os evangélicos e irá perseguir os cristãos, fecha aspas. Vamos complementar essa clássica obra Morte e Vida Sanseverina, reiterando o que já expusemos acima. Lula é parça do lado bom do Ortega. Essas manias que o companheiro nicaragüense tem de perseguir os outros são problema dele. O Lula nem sabia. No pedido de mordaça contra a Gazeta, mordaça do bem, para salvar a democracia, como diria o camarada Daniel, a coligação do guardião da Petrobras disse que é falsa a tese de que Lula apoia o regime de Ortega. Ele jamais demonstrou, aspas, qualquer tipo de apoio ao regime da ditadura, fecha aspas, sustentaram os advogados do glorioso ex-presidente brasileiro, acrescentando que a Gazeta disseminou, aspas, conteúdo gravemente descontextualizado, buscando propagar fatos sabidamente inverídicos de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiaria medidas autoritárias realizadas pelo presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, fecha aspas. Pela enésima vez, Lula ama e exalta Ortega porque apoia suas medidas graciosas. Essas horríveis aí que dizem que o presidente nicaragüense pratica jamais chegaram aos ouvidos do brasileiro. E olha que na noite de Atibaia dá para ouvir até uma folha seca caindo na relva. Felizmente temos o TSE para proteger a honestidade de Lula e guarnecer a lisura do processo eleitoral. Fica tranquilo que está tudo sob controle.